E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje dessa vitória do Flamengo sobre o Fluminense, 1-0. Um jogo, pessoal, que assim, o Flamengo criou muito pouco de novo. Problema no ataque, né? O Fluminense estava se defendendo bem, né? Com uma linha de 3 zagueiros. O Flamengo pouco entrava na área do Fluminense, né? A estratégia do Renato Gaúcho estava dando certo. O Fluminense estava chegando nos contra-ataques. O Flamengo tinha mais a bola, mas o Flamengo também estava criando pouco, que nem o jogo contra o Santos. O ataque do Flamengo tá com dificuldade nesses dois últimos jogos, né? Então, assim, o jogo começou, o Flamengo indo pra cima, aquela coisa toda, mas pouco agredindo o time tricolor, né? Vamos falar um pouco do público, né? Público presente, 58.416 pessoas. Público pagante, 54.406. E uma renda de 4.386.336,50 reais. O Flamengo está reduzindo custos do Maracanã, né? Para ter mais lucro no estádio do Maracanã. Porque no ano anterior, o Flamengo ficava com muito pouco dinheiro da renda, porque o custo do Maracanã é muito alto para manter o Maracanã, para abrir o Maracanã. Então o Flamengo tá cortando o custo, aquela coisa toda, e tá tendo mais renda. Só no jogo contra o São Paulo, pessoal, o Flamengo levou para casa 3 milhões livres, pagou 1 milhão de dívida, de despesa, né, do estádio, e levou para casa 3 milhões de reais. E ontem, diferente, e não vai ser diferente no jogo de ontem contra o Fluminense, né? O Flamengo vai levar para casa muito desse dinheiro também. Agora eu não lembro se os times dividem a renda, porque eles são parceiros na administração do Maracanã, né, por 20 anos, eu não sei. Vou me informar depois para saber. Falar um pouquinho dos jogadores, né, pessoal? O Rossi, o goleiro Rossi, foi pouco exigido pelo Fluminense. Só uma defesa no chute do Bernal, o volante tricolor. Ele estava arriscando algumas saídas de bola, né? Dando uns dribles ali, confiante, né? Deixando o coração do torcedor na boca, né? Varela foi bom na defesa, mas indo pouco no ataque, né? Mas foi bem na defesa. Danilo foi bem. Léo Ortiz, um dos melhores em campo. Um dos melhores em campo. Léo Pereira não foi bem no ataque, estava improvisado, né? Estava improvisado. Alan foi bem, correu risco de ser expulso no jogo de ontem, porque ele fez o jogo, né? Tava fazendo um bom jogo, mas já tinha amarelo, né? Tomou um amarelo no primeiro tempo. E é uma posição de risco, né? A posição de volante. Então, aquilo. Eu achei que o técnico demorou a tirar ele, mas ele estava bem no jogo, né? Teve algumas chegadas mais duras, mas o juiz entendeu que fazia parte do jogo e não quis, né? Não expulsou, né? Não queria deixar o jogo. Não é que não quis deixar, entendeu, né? E no finalzinho do jogo o Alan saiu. Jorginho sofreu pouco, teve a posse de bola, mas pouco exigido, né? Progrediu pouco ao ataque o Jorginho. Arrascaeta foi mal, um jogo muito abaixo do Arrascaeta. 2 jogos, né? Já, né? Contra o Santos e contra o Fluminense. Pedro, o melhor em campo, junto com o Ortiz. Decidiu o clássico contra o Fluminense, né? Foi uma jogada. Começou com o Juninho, né? Aquela coisa toda, deu um passe para ele finalizou em cima do Fábio. Luiz Araújo cobrou o escanteio, Léo Ortiz desviou na primeira trave e Pedro fez o gol na segunda trave. Luiz Araújo estava abaixo, teve abaixo, apesar de cobrar o escanteio da vitória do Flamengo. O Alacian foi bem na movimentação, mas chutou pouco. Como o ataque do Flamengo todo chutou pouco, né? Matheus Gonçalves, discreto no jogo, voltou a ter oportunidade no time principal, mas ainda discreto. Cebolinha foi mal Cebolinha. Juninho, ótimo passe para Pedro no lance que deu o origem ao escanteio do gol, Juninho, né? Vinha, não dá para avaliar, tocou pouco na bola, né? Vamos dizer assim, ele teve um lance que ele cabeceou para frente, né, para tirar o perigo do ataque do Fluminense, mas muito pouco, ainda não dá para avaliar. E Everton Araújo também não dá para avaliar, tocou pouco na bola. Pessoal, só para dizer umas coisas, umas notícias. O Wesley, a venda pode melar, porque o Flamengo só quer liberar ele quando tiver um reserva para ele. Como a diretoria do Flamengo está muito lenta nas contratações, pode melar.
Eu acho assim o seguinte, se o jogador já deu a sua contribuição, quer sair, não jogou ontem, porque não tá com cabeça pra jogar, porque tem aquela medo de se lesionar, aquela coisa toda da venda melar. E o Flamengo, a Roma deu até hoje o prazo, 7 horas da noite, pro Flamengo aceitar a proposta. 25 milhões de euros, mais 5 de bônus, dá 30 milhões, pode dar 30 milhões se ele cumprir as metas, e o jogador será da Roma. Então tem isso, o Flamengo está muito lento no mercado, com muita dificuldade de contratar. Jogadores como o Carrascal, que estava encaminhado, ainda não chegou a acordo, né? Com o time russo, aquela coisa toda. O jogador era para estar no final de semana no Rio de Janeiro, né? Então vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo precisa de reforço. Os jogadores estão se machucando, o Danilo sentiu ontem. Plata estava com dores, De La Cruz não se recuperou bem do jogo contra o Santos. Tem essa questão. E tem jogador Alexandre, Ayrton Lucas, Pulgar, vão demorar um pouquinho a voltar, né? Michael tem um problema no tornozelo, tá com dores no tornozelo, então tem que contratar. A gente tá perdendo jogadores, senão a gente não vai aguentar a maratona de jogos. Julho já tá limando o elenco, né? Os jogadores já estão sentindo. Imagine em agosto, que os jogos vão ser de muita intensidade, contra Internacional na Libertadores, segundo turno do Campeonato Brasileiro, já começa com Pedreira, que é o Internacional no Beira-Rio, né? Então, tem que contratar, tem que manter um grupo mais forte pra gente aguentar a sequência da temporada e ser campeão no final de ano de alguns dos títulos importantes. É isso, gente. Próximo jogo do Flamengo é contra o Bragantino, 9h30 da noite. Jogo com transmissão da TV Globo. Ainda não saiu a divisão de praças. Esse jogo vai ser no mesmo horário de Santos Internacional e de Vitória Sport. Vamos ver a divisão de praça. Acredito que a maioria do Brasil vai assistir Flamengo e Bragantino às 9h30 da noite. É isso, gente. Se inscrevam no canal, tá? Deixe seu like, compartilhem, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Quem foi o melhor na sua opinião? Quem foi o pior na sua opinião? Pedro tem que ser titular já contra o Bragantino? É o melhor do ataque? O ataque do Flamengo, que nos 2 últimos jogos está criando muito pouco, agredindo pouco, só tendo a bola, cercando os adversários? É isso. Valeu, até a próxima.